Boa tarde a todos do 7º ano, que é o professor Marcos, de Ensino Religioso. Estou passando aqui, então, para falar sobre atividade não, né? Nessa semana não tem atividade eu encaminhei na semana passada, mas sim explicar um pouco do texto desta aula, tá? Então, eu vou abrir ele aqui, e na semana que vem a gente dá continuidade, claro, daí eu vou dar continuidade ao conteúdo, passando uma atividade relacionada a isso, a esse texto de hoje, tá? Então, eu vou abrir ele aqui, para poder comentar com vocês. Então, aqui, ó, do que ele trata? Se nós vimos nas últimas 4 aulas ali, que são valores religiosos, o que é ética e o que é moral, hoje vamos ver alguns exemplos práticos disso, tá? Então, aqui tem um resuminho, repetindo o que é ética, o que é moral. Só vou lembrar vocês que ética e moral nem sempre não estão somente ligadas a uma lei, mas sim ao que a pessoa acredita. Por isso que a religião, por exemplo, a religião não está dentro da lei necessariamente, né? Por exemplo, diz lá, não peque, mas o que é não pecar, né? Então, a religião, ela tem lá seu código de comportamento, né? Então, não cobice o que é do outro, né? Não deseje o que é do outro. Para o cristianismo, isso é pecado. Tu desejar, invejar alguém. Agora, tem alguma lei proibindo que a gente sinta inveja? Não existe isso, tá? Então, aí entra o valor, a moral religiosa, tá? E aí, então, vamos ver. Assim, cometer atos ilícitos. Essa é uma questão importante para ser refletida dentro dos conceitos de moral e ética, tá? Situações ilícitas, como roubar ou matar, são, por lei, passíveis de punição. O que isso quer dizer? Existem leis que dizem não pode matar, não pode roubar. Se matar, roubar, vai preso, né? A gente sabe disso. Mas também, moralmente falando, não condizem com os bons valores e costumes da sociedade. Aí eu vou dar um exemplo, a Bíblia, né? A Bíblia diz lá, não matarás, não roubarás. Então, já está dizendo. Então, tanto é um valor religioso, quanto é uma lei. Mas também é um valor ético. Eticamente falando, eu lá como indivíduo, eu sei que eu não devo roubar. Portanto, então, cometer atos ilícitos, como roubar e matar, são considerados pela ética e pela moral ações que possuem punições, ou a pessoa deve ser punida por ter cometido aquele crime, né? Sejam elas éticas, legais ou morais. Jogar lixo na rua. Agora vem uma coisa importante: jogar lixo na rua, porque matar, roubar, a gente sabe que é errado, que a pessoa vai presa e tudo. Agora, jogar lixo na rua é crime? Já vou dizendo para vocês que tem algumas cidades que sim, tá? Tem uma legislação na cidade que pune com multa aquele que joga lixo no chão. Mas normalmente a pessoa joga lixo no chão, não acontece nada, ninguém viu, né? Fica por isso. Então aí entra a moral e a ética, se tornam importantes para regular isso. Para a pessoa não jogar, não tem lei, eu não vou ser preso mesmo, joga tudo no chão. Joga no chão, tem uma multa aí, mas ninguém me aplica a multa, então eu jogo tudo no chão, dane-se. E aí, tá certo fazer isso? E aí que entra a moral e a ética. É quando nós decidimos fazer o que é certo pelo que nós acreditamos, não só porque vamos ou não ser punidos, tá? Então, ó, se ao caminhar por uma via pública, uma rua, né, uma pessoa estiver com alguma embalagem que deseja se desfazer dela, pela ética, ela deve jogar essa embalagem no lixo. Isso seria o correto, tanto para a ética quanto para a moral. Entretanto, ela pode decidir jogar a embalagem na via pública, jogar no chão. Pela ética, isso é tido como algo ruim, pois além de sujar a rua, essa pessoa pode estar dando um mau exemplo, mostrando para os outros, não dá nada, joga também no chão. Agora imagina o caos se todo mundo jogar as coisas no chão. Imagina na tua casa ali, tô comendo aqui o meu almoço, tá, sobrou um pouquinho, joga no chão o resto de comida. Tem alguma lei dizendo que não pode fazer isso? Tem, o meu pai disse que não é para fazer, senão eu vou tomar uma sua. Pode ser, né? Mas, entenderam? Eu tenho que entender que algumas coisas não podem ser feitas, porque eu faço parte de uma sociedade, mesmo que a sociedade seja a minha casa, que onde há um ou dois, se está formando uma sociedade. As pessoas se tornam sócias, né? E aí tem algumas regras para conviver ali dentro daquele espaço. Não posso fazer o que eu quero, eu tenho que entender que tem outra pessoa ali, né? Se eu tenho mais pessoas dentro da minha casa, eu não posso ficar andando pelado dentro de casa, né? Vou estar agredindo ali visualmente os outros, né? Não posso fazer isso. Eu tenho que entender aquela coisa da toalha molhada, né? Vou lá, me seco e jogo a toalha molhada na cama de outra pessoa ainda, na cama da minha mãe, lá, vamos supor, né? Cama do meu irmão. E a pessoa vai deitar, depois está tudo molhado porque a pessoa jogou uma toalha molhada.
Tem alguma lei dizendo que não é para fazer isso? Não, mas eu tenho que entender que existem algumas regras sociais que eu preciso obedecer, senão vira um caos. E aí também entra aquela coisa, né? Eu preciso fazer aos outros aquilo que eu gostaria que os outros fizessem comigo também. Então, jogar papel no chão, por exemplo, é uma questão ética e moral também, tá? Furar a fila, olha que interessante, furar a fila. Imagina, estou indo lá para merenda, estou louco de fome, né? Vem um furão lá, fura a fila. Ah, sacana. Estou na fila do banco lá, que saco. Fila de banco é muito chato. Estou lá na fila do banco, já cansado, vem uma pessoa e fura a fila. Ah, estou com pressa. Tá aí, eu não estou com pressa, eu sou vagabundo, então. Não é assim, né? Então, outra questão que exemplifica a reflexão sobre a ética e a moral é a ação de furar fila em locais de atendimento público, como bancos, restaurantes, etc. O correto pela ética seria respeitar a ordem e aguardar a sua vez. Porque não existe uma lei dizendo assim, ah, furou a fila, vai para cadeia, vagabundo, chega a polícia, prende o cara. Não existe isso, né? Mas é uma questão, de novo, de bem-estar da sociedade. Então, entra a moral, entra a ética. Entretanto, essa ação não é algo que implique grandes punições. E uma pessoa pode cometer se achar que achar correto fazer isso, mesmo que moralmente não seja correto. Então as pessoas fazem isso, a gente sabe, né? Mas é correto fazer isso? Tem alguma lei dizendo não? Então nós estamos entrando exatamente no campo ético e moral. Não tem uma lei, mas socialmente não é o que deve ser feito. As pessoas têm que respeitar a fila ali. Não tem lei? Não, não tem lei. Mas respeita, cara. Tu quer ser respeitado? Então respeita também. É aí que entra o valor e a ética. E a questão do valor religioso também entra aí, né? A questão do amor ao próximo. Pô, ficar furando fila, que amor eu tenho pelo meu próximo, né? Maltratar animais. Olha só que polêmico e interessante. Essa é uma atitude bem polêmica e controversa na reflexão sobre moral, porque é preciso levar em conta que em determinados países, cada grupo ou sociedade possui seu próprio código ético relacionado a essa questão. Então, tem países, por exemplo, que não tem assim, um grande código ético para o cuidado com os animais. Outros países isso existe. Outros países, como o Brasil, isso está em construção, né? Não existe uma punição, às vezes, por uma pessoa deixar um cachorro berrando na rua lá, sem água. A pessoa não vai presa por isso. Mas olha o vizinho olhando lá o cachorro sofrendo porque está com fome e o dono não dá comida, né? Ou o gato lá, o gato menos provável, mas o cachorro lá no meio de um monte de cocô, fedendo o pátio, o bicho lá sem água, e tu lá, vizinho, olhando, e tu, vizinho, vai lá dar água para o animal, vai lá dar comida para o animal porque o dono não dá, né? É maus tratos. Então a gente está caindo também numa questão bem interessante, que é a questão do maltrato aos animais também entrar em valores éticos, valores religiosos. É fato que, moralmente falando, maltratar animais é uma questão negativa. Porém, em um determinado país, por exemplo, utilizar animais para pesquisa científica, por exemplo, ratos de laboratório, para fazer testes, né, é aceito. Outros, isso é proibido. Mas a questão ética de usar animais, a indústria de cosméticos, né, de maquiagem, principalmente, e a de remédios também, utiliza muitos animais para fazer testes. A indústria farmacêutica, né, aquela de remédios, muitas vezes ela não tem opção. Agora, a indústria de maquiagens, né, de produtos de beleza, às vezes tem opção. Mas vai lá e fica maquiando um macaco, né, maquiando um rato, sei lá, para testar, né, se aquilo realmente adere à pele, não adere, enfim. Entendeu? E aí entra uma questão ética. É correto fazer isso? Não é um maltrato para aquele animal? Né? Já para outro grupo social que atua em defesa dos animais, esta atitude pode ser considerada um desrespeito aos princípios. E aí a gente sabe que existem alguns órgãos, né, de proteção aos animais, e esses órgãos muitas vezes são os que fazem as denúncias, né, a esses crimes contra os animais, que como foi colocado ali, em alguns países não é considerado crime. Agora, por exemplo, essa coisa de fazer testagem de remédios ou de cremes de beleza, né, batom, enfim, esmalte em animais, tem países que permitem isso. Então, não é ilegal, mas é correto? Será que é correto fazer isso? Né? Então, deu para entender? Então, a questão ética e moral aplicada, não só o conceito lá que eu tinha passado na aula anterior, beleza? Então, na aula de hoje era isso. Na semana que vem eu retomo, então, com a atividade relacionada à questão prática
né, desses valores éticos e morais, sejam eles religiosos ou não. Beleza? Então, até a próxima semana. Boa semana a todos.